Oração. Capítulo 23. Oração por perdão. A oração pelo perdão é sempre respondida imediatamente. Quando pedimos bênçãos terrenas, a resposta à nossa oração talvez seja demorada, ou talvez Deus nos dê uma coisa diferente da que pedimos, mas não é assim quando lhe rogamos que nos liberte do pecado. A sua vontade é limpar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Cristo deu-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1, verso 4. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve-nos. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5, 14 e 15. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Logo que o Filho de Deus se aproxima do trono da graça, torna-se cliente do grande advogado. A primeira manifestação de arrependimento e de súplica por perdão, Cristo defende a causa desse filho como se fosse sua, apresentando a súplica perante o seu Pai como se fosse o seu pedido pessoal. Contem a Jesus as vossas necessidades na sinceridade do vosso coração. Não vos é exigido que tenham um longo debate com Deus ou que lhe preguem um sermão, mas que com o coração contrito pelos vossos pecados digam: salva-me, Senhor, ou pereço. Há esperança para estas almas. Elas buscarão, pedirão, baterão e encontrarão. Quando Jesus afasta o fardo do pecado que esmaga o pecador, ele experimentará a bem-aventurada paz de Cristo. Quando, perante a malignidade do pecado, nos prostramos desamparados e impotentes diante da cruz, suplicando perdão e poder, a nossa oração é ouvida e respondida. Os que apresentam as suas preces a Deus em nome de Cristo nunca serão rejeitados. O Senhor diz: o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Ele terá em consideração a prece do necessitado. O nosso auxílio vem daquele que sustenta todas as coisas nas suas mãos. A paz que ele concede é a garantia do seu amor por nós. Nada pode ser mais impotente e, no entanto, mais invencível do que aquele que sente a sua insignificância e que confia totalmente nos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio daquele que põe toda a sua dependência em Cristo, de preferência a permitir que ele seja vencido. Os que buscam perdão devem ter uma atitude perdoadora. Quando nos aproximamos de Deus para lhe pedir misericórdia e bênçãos, deveríamos ter um espírito de amor e de perdão no nosso próprio coração. Como podemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Se alimentamos um espírito incapaz de perdoar. Se esperamos que as nossas orações sejam ouvidas, devemos perdoar aos outros da mesma maneira e na mesma extensão em que esperamos ser perdoados. Depois de concluir a oração do Senhor, Jesus acrescentou: se perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também vos não perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Aquele que não perdoa corta o único canal pelo qual pode receber misericórdia de Deus. Não devemos pensar que, a menos que os que nos prejudicaram confessem o mal, estamos justificados ao privá-los do nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, humilhar o coração pelo arrependimento e pela confissão. Porém, nós devemos ter um espírito de compaixão para que os que pecaram contra nós quer confessem, quer não, as suas faltas. Na oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, havia a petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não podemos repetir esta oração de coração e atrever-nos a sermos implacáveis, porque pedimos ao Senhor que perdoe as nossas transgressões contra Ele, do mesmo modo que perdoamos aqueles que transgridem contra nós. Mas poucos reconhecem o verdadeiro significado desta oração. Se os que são implacáveis entendessem a profundidade do seu significado, não ousariam repeti-la e pedir a Deus que os trate como eles tratam os seus semelhantes. Como preparação para irmos a Deus em oração, necessitamos de examinar o nosso coração para sabermos de que tipo de espírito somos. Se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, as nossas preces por perdão não serão atendidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como pecadores, quando nos aproximamos do trono da graça, não podemos expressar o sentimento desta oração sem perdoarmos no nosso coração a todos os que nos ofenderam. Depois desta oração, Jesus faz um comentário. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A confissão deve ser específica. A verdadeira confissão é sempre de caráter específico e reconhece pecados particulares. Esses pecados podem ser de tal natureza que devam ser levados unicamente a Deus. Podem ser erros que precisem de ser confessados a indivíduos que sofreram prejuízos por causa deles. Ou podem ser de natureza geral, que tenham de se tornar conhecidos da congregação. Mas toda confissão deve ser explícita e objetiva, reconhecendo os pecados de que se é culpado. Jesus escuta a simples oração a pedir perdão. Não é essencial que todos sejam capazes de especificar com rigor quando os seus pecados foram perdoados. Em relação aos filhos, a lição a ensinar-lhes é a de que os seus erros e falhas devem ser levados a Jesus desde a mais tenra idade. Ensinem-lhes a pedir o seu perdão diariamente por qualquer mal que tenham cometido. Digam-lhes que Jesus ouve a simples oração do coração penitente, que lhes perdoará e os receberá, assim como recebeu as crianças que lhe foram levadas quando estava na terra. Filhinhos, venham a Jesus. Deem a Deus a mais preciosa oferta que podem fazer. Deem-lhe o vosso coração. Ele fala convosco e diz: meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Apesar de os teus pecados serem escarlates, abomináveis, eu torná-los-ei brancos como a neve, porque eu limpo-te com o meu próprio sangue. Eu farei de vós membros da minha família, filhos do Rei Celestial. Aceitem o meu perdão, a paz que vos dou gratuitamente. Eu vos vestirei com a minha própria justiça, o traje nupcial, e vos prepararei para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando vestidos da minha justiça, através da oração, da vigilância e do estudo diligente da minha palavra, serão capazes de atingir um alto nível. Compreenderão a verdade e o vosso caráter será moldado pela influência divina. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É absolutamente necessário que oremos para receber poder de cima e compreender como resistir às tentações do inimigo. Mas Satanás procura sempre impedir que os seres humanos orem, preenchendo-lhes o tempo com responsabilidades ou frivolidades, ou então levando-os a um estado de um cansaço tal que não terão vontade de orar. O Senhor Jesus tornou o céu acessível a todos os que o buscam e convida as crianças e os jovens a virem. Ele disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus deseja que as crianças e os jovens venham a Ele com a mesma confiança com que vão aos seus próprios pais. Como uma criança, quando tem fome, pede pão à mãe ou ao pai, assim o Senhor deseja que lhe peçamos as coisas de que necessitamos. Se os nossos pecados nos pesam no coração, devemos ir a Deus e dizer: pelo amor de Cristo, perdoa os meus pecados. Toda oração sincera será escutada no céu.
toda fervorosa prece por graça e poder será respondida. A oração por perdão deve provar que é sincera. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. O arrependimento e o perdão são dons de Deus através de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e que sentimos a necessidade de perdão. Ninguém é perdoado exceto o arrependido, mas é a graça do Senhor que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e ajudar-nos-á. Ele escutará a oração da fé. Mas a sinceridade da oração só pode ser provada através dos nossos esforços para estarmos em harmonia com a grande lei moral que testará o caráter de todo o ser humano. Necessitamos de abrir o nosso coração à influência do Espírito e experimentar o seu poder transformador. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por que razão não levamos Deus à letra? Pedir e receber estão intimamente ligados. Se pedirmos com fé o que Deus prometeu, receberemos. Olhem para Jesus em busca das coisas de que necessitam. Peçam-lhe o perdão dos pecados, e ao pedirem com fé, o coração será suavizado, e perdoarão aqueles que vos ofenderam, e as vossas preces subirão a Deus com a fragrância do amor. Quando oramos, tornamo-nos vigilantes, e cada pensamento, palavra e ato estarão em harmonia com a nossa fervorosa prece pela transformação da nossa vida. A oração da fé trará benefícios correspondentes. Mas uma mera forma de palavras, sem fervorosa sinceridade, sem desejo profundo de auxílio, sem esperança de receber, não tem qualquer valor. Não pense um tal suplicante que receberá alguma coisa do Senhor. Aqueles que vão a Deus devem acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente.